Olhando para esse caso daqui, eu lembro muito daquela entrevista do Sormani falando com o presidente do Cruzeiro após aquela troca lá, aquele teórico chapéu que o Cruzeiro teria dado no Flamengo com a chegada do Rodriguinho após a saída do Arrascaeta. Quem seria o Arrascaeta? Quem seria o Rodriguinho nesse caso? Vamos falar um pouco sobre Breno Herculano e Anselmo Ramon. Breno Herculano que não foi aproveitado no Goiás, muito pelo contrário, na negociação ela deixou muito claro que o Goiás não estava satisfeita com o Breno Herculano, estava em busca de um 9, inclusive a negociação ela faz com que o Goiás pague o salário do Breno Herculano vestindo a camisa do CRB, além de um outro valor que foi aportado, além de um outro valor que foi pago pela chegada do Anselmo Ramon. Vamos falar um pouco sobre o início da trajetória dos dois noves, tanto do Anselmo Ramon como do Breno Herculano. Anselmo Ramon agora no Goiás, Herculano agora no CRB. Antes de dar sequência nesse vídeo, vou pedir o seu like, vou pedir também a sua inscrição. Todo dia tem Série B em destaque aqui no canal, inclusive já disponível um resumo da sexta rodada. Tem também um provável substituto do Barbieri no Atlético Paranaense, caso Miguelito. Tem outras avaliações aqui também disponíveis para você no canal. A única coisa que eu peço é o seu like, também a sua inscrição, para a gente atingir mais rápido possível a marca dos 10 mil inscritos. Quanto mais inscritos, quanto mais visualizações e likes, mais vídeos saem diariamente aqui para vocês. Mas bora lá, primeiro trazendo o ponto de... Não estou falando aqui que o Breno Herculano, não estou voltando atrás na minha opinião, porque quem viu os vídeos que eu trouxe algumas semanas atrás, no momento da troca, viu que eu falei que a troca era positiva para o Goiás, né? Apesar de ser o Anselmo Ramon com uma idade muito mais elevada do que o Breno Herculano, apesar de ser um Anselmo Ramon que talvez não tenha a mesma intensidade, o mesmo fôlego do Breno Herculano, mas eu falava que o fator técnica, o fator leitura diária, o fator gols que o Anselmo Ramon iria entregar durante uma temporada tenderiam a ser maiores do que o Breno Herculano. No fator técnica, no fator leitura de jogo, o Anselmo Ramon iria agregar muito mais. Eu ainda acredito que isso vai acontecer. Só que o período inicial de adaptação dos dois jogadores é diferente, o que me surpreende. Breno Herculano começa muito bem no CRB, ele já chega com um ponto de ser o 9 titular, né? Até porque as outras opções, tem o Mikael no banco do CRB, que ainda vem buscando um aprimoramento físico e um ritmo de jogo, tem o Lima também, o Daniel Lima, que não vem tão bem assim. E aí se tem esse ponto de um Breno Herculano chegando e sendo titular. Do outro lado foi o Anselmo Ramon que pediu para segurar um pouco, pediu para ficar no banco para ter um recondicionamento físico, até porque nas últimas semanas dele no CRB ele não treinou. E aí se tem já esse ponto de uma diferença, um Goiás precisando urgentemente de um 9, apesar do Arthur Kaique estar indo ali relativamente bem, cumprindo a função de um falso 9, mas era um Goiás precisando e o Anselmo Ramon pediu para segurar. Do outro lado, um Breno Herculano chegando e chegando muito bem. Se a gente olha para o retrato desses 6 jogos que ele teve com a camisa do CRB, ele teve 3 gols, e não foram gols de bate-rebate, não foram gols de apenas oportunismo, foram gols realmente em que ele lutou e que ele teve um bom posicionamento. Contra o Volta Redonda, ele marca no Rei Pelé, acho que foi o primeiro jogo dele, inclusive, com a camisa do CRB no Rei Pelé. Contra o Santos na Vila, de fora da área, ele finaliza muito bem e marca também na Copa do Brasil. E agora contra a equipe do Cuiabá, em uma jogada aérea em que ele tem que atacar espaço, em que ele tem que antecipar o defensor adversário e marca o gol do empate do CRB nessa sexta rodada da competição. Quando a gente olha para o retrato do Anselmo Ramon, acho que eu tenho acompanhado muitos dos jogos, acho que 7 jogos por rodada dessa Série B, e alguns dos jogos do Goiás. Eu vi os jogos do Goiás, o Anselmo Ramon não pôde jogar na Copa Verde, mas contra o América, por exemplo, em que ele atuou no Independência, o Anselmo Ramon teve chances de marcar, até chances mais simples do que o Breno Herculano teve sucesso no CRB, e o Anselmo Ramon não conseguiu guardar. Quando a gente olha para o retrato dos outros jogos em que o Anselmo Ramon teve também, o Anselmo Ramon não teve tão boas atuações, tão bem em atuações assim.
contra o Botafogo, que foi quando ele marcou. Foi um gol de transição, Pedrinho dando a assistência, tem ali todo um ponto de equilíbrio que ele teve que gerar no lance, além da mobilidade que ele gerou ao lance, e marca o único gol com a camisa do Goiás. O Goiás não vem, a torcida do Goiás não vem sentindo tanta essa necessidade, o Anselmo Ramon não vem sofrendo cobranças, porque o restante da estrutura do Goiás vem funcionando muito bem e o Goiás vai conseguindo se sair muito bem, apesar do Anselmo Ramon estar tendo esse período de adaptação um pouco difícil, ou mais difícil pelo menos do que o Breno Herculano. Mas quando você avalia esse recorte dos primeiros jogos, o torcedor do CRB ele fica animado. Um torcedor que estava muito desconfiado com essa negociação, ele fica minimamente animado com a chegada do Breno Herculano, que recebe do Goiás. O Goiás está pagando o salário do Breno Herculano. Não sei se é até o final desse ano, e aí eu vou ficar devendo essa informação, mas os direitos do Breno Herculano passaram para o CRB e o Goiás paga o salário do Breno Herculano de acordo com a negociação, além do que o Goiás passou para o CRB com a chegada do Anselmo Ramon, que foi em torno aí, pelo menos o que se tem de informação, mais de 1 milhão e meio de reais. Então se teve essa negociação, e o grande ponto aqui não estou falando que a troca foi melhor para o CRB, não, estou falando que a troca inicialmente foi melhor para o CRB. Ainda vejo o Anselmo Ramon como um jogador tecnicamente acima, ainda vejo o Breno Herculano com alguns problemas técnicos, mas o início do Breno Herculano no CRB, ele é animador. E não dá pra gente negar que o futebol ele é muito do fator confiança. E um Breno Herculano confiante, ele pode seguir rendendo bem nas próximas rodadas, na sequência da temporada que tem Copa do Brasil ainda para a equipe alagoana. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso. Deixa também o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.